Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Camila e o vídeo de hoje é muito especial porque eu contei com a sugestão e a colaboração de um dos meus alunos, que é o João Pedro Mendonça Martins. É um vídeo sobre orientações para pais, tutores responsáveis por crianças e jovens, público-alvo da educação especial. Antes de iniciar o conteúdo desse vídeo, eu quero dizer que todo esse layout, toda essa produção, parte inicial desse vídeo, dessa apresentação, foi feita pelo meu aluno, pelo João Pedro, tá? Então todo esse layout, até mesmo as linhas onde elas ficariam, foi ele que escolheu. Então, o que ele considera para esse vídeo, para a orientação dos pais e dos responsáveis? Que é a rotina primeiramente. Então ele diz que não ter rotina pode atrapalhar os estudos. Realmente, se você não tem uma rotina em casa, é muito difícil a criança se adaptar à rotina da escola, que tem horário para tudo, né? Horário de lanche, horário para fazer as atividades. Então, a rotina é realmente muito importante. Então, ele diz que é importante ter uma hora de leitura. Esse é um aluno muito estudioso, ele tem a horinha de leitura dele, para ler um gibi, para ler um livrinho que ele goste. Mas a leitura ela é importante para qualquer criança, jovem e até mesmo adulto, né? Ter essa rotina de leitura é fundamental. 2, um momento de diversão. E aí, entre parênteses, internet e jogos. Um tempo para cada coisa. É um aluno que gosta muito de jogos de videogame e de internet. Então, ele quer esse momento de diversão separado. Então, ora ele vai para a internet, ora ele vai para os jogos de videogame, né? Muito interessante. 3, manter a casa arrumada para todos e por todos. Isso aqui é genial, porque se trata de um aluno de entre 9 e 10 anos, agora me falha a memória. Ele está no 4º ano do ensino fundamental, então tem 9 anos. E ele considera que manter a casa arrumada é importante para a rotina, e é mesmo. A criança tem que manter a casa arrumada, participar da organização da casa, não somente do quarto, mas do ambiente em comum da família, sala, quintal, né? E também dos seus materiais escolares. Dentro da sala de aula, a organização também é importante. 4, hora da lição de casa. E aí ele coloca que com o apoio da família. Esse é um aluno muito inteligente, ele é autista, faz todas as atividades, tem uma dificuldadezinha em registrar, né, o que ele aprende, porque ele aprende de forma muito rápida, né? Então tem essa dificuldadezinha na escrita que nós estamos trabalhando. Mas ele não precisa do apoio da família para as lições de casa, porque ele compreende todo o conteúdo. Só que ainda assim, esse apoio da família não é somente quando a criança não consegue realizar a atividade, mas o apoio de incentivar, de valorizar o que a criança está aprendendo também é muito bacana. E aí, 5, importante frequentar a sala de recursos. Ele gosta muito de ir para a sala de recursos porque nós trabalhamos jogos, dinâmicas. Com tudo isso, ele considera que é importante aí frequentar a sala, né? E diz também que com violência a criança não aprende. E com a conversa pode melhorar, entre parênteses. Pode demorar um pouco, mas no fim vai dar certo, fecha aspas. Ele tá certo, né? Quando a gente ensina a criança com agressividade, você precisa fazer, mas de uma forma agressiva, realmente a criança não vai dar um significado bom para aquela aprendizagem. Não é o caso desse aluno, tá? Ele tem pais muito presentes, uma mãe participativa, que questiona, que vai atrás, que corre atrás dos direitos dele, né? Mas ele vivencia isso com os colegas, que possuem pais muito rigorosos, muito agressivos verbalmente, né? Mas ele tá certíssimo nessa fala, a violência ela não resolve nada, né? Mais uma fala dele era sobre jogos educativos para interação, né, familiar. Essa interação familiar existe na casa dele. Toda vez que eu mando um desses jogos, ele joga com a irmã, com o pai, né, com a mãe. E ele considera que esses jogos ajudam em estratégias, mente e raciocínio, melhorando a comunicação, habilidades e interpretação. Essa é a fala desse meu aluno, tá? Então eu sempre mando o quebra-cabeça, o Connect 4, jogos de tabuleiro. Ele estuda as regras, ele ensina para a família, né? E ele joga junto, tem essa interação. E todas essas habilidades que ele mesmo nomeou. Muito, muito bacana, né? Então agora nós vamos para a parte teórica desse vídeo, né?
que é como participar da vida escolar dos nossos filhos, né? Eu trouxe aqui a consideração deste livro fantástico, que é o Desenvolvimento Psicológico e Educação, Transtornos de Desenvolvimento e Necessidades Educacionais Especiais. É um livro de vários autores, tá? Da editora Artmed, e na página 185, ele traz uma fala sobre o contexto familiar, que diz: aquilo que ocorre no âmbito familiar de qualquer aluno tem uma grande importância em seu desenvolvimento e em sua aprendizagem. As relações que existem na família, o clima social e emocional, o acompanhamento dos progressos da criança e as expectativas em relação a ela são fatores de grande influência na evolução de todas as crianças. Então, de fato, tudo que acontece no ambiente familiar, a criança traz e reflete isso na escola, dentro da sala de aula. Então, se há algum conflito familiar, né, um abandono, muitas brigas, isso vai atrapalhar o desenvolvimento e aprendizagem desse aluno. Então, é importante a família estar presente na escola, acompanhar esse desenvolvimento para saber, porque realmente acontecem brigas, né, desentendimentos em casa, mas a gente muitas vezes não tem noção de quanto isso afeta as crianças. Então é importante sempre questionar para os professores como que está indo, né, as relações interpessoais desse aluno, né, se ele, como que é o comportamento dele, se está apresentando algum tipo de agressividade, né. Isso é importante a gente avaliar junto com a família, né. Então, algumas estratégias, né. Esse acompanhamento, essa participação na vida escolar das crianças, ela deve acontecer de forma espontânea e natural, desde o início da vida escolar das nossas crianças e jovens. Quando a gente escolhe uma escola, nós temos que estar próximos dos professores, da coordenação, da secretaria, sempre acompanhando, né? E participar ativamente dos projetos pedagógicos. Quando a gente envia algum projeto de livro, de leitura, qualquer que seja o projeto, a família tem que se envolver nessa prática, né? E reunião de pais principalmente. Eu sei que muitos pais trabalham, a maioria dos pais trabalham fora e não dá para ir em todas as reuniões. Mas manda um representante, o pai, a mãe, um tutor, um responsável, uma avó, alguém que vá e que valorize o que a criança desenvolveu e que veja o que ela precisa ainda melhorar, né? Isso é muito importante. Dialogar com a própria criança, fundamental. Quando a criança chega em casa, pergunta como que foi o seu dia, né? O que você gostou de fazer hoje? O que te fez sorrir na escola hoje? Então, todo esse acompanhamento, ele pode ser de forma muito espontânea e natural, né? Muitas vezes a criança mesmo vai chegar e contar alguma briga que teve com um coleguinha. Como você se sentiu, né, nesse momento? O que você acha disso? Questiona. Vamos trabalhar o diálogo, né, e a comunicação com a criança, para a gente acompanhar essa vida escolar. Prezar pela frequência na escola e atendimentos extracurriculares. Então, a sala de recursos ela é muito importante, mas não é somente ela que é importante. A sala regular é fundamental, essencial para o desenvolvimento das nossas crianças. É claro, sala de recursos, eles frequentam em grupos, pequenos grupos, atendimento individual muitas vezes, mas essa interação social da sala regular, com muito mais crianças, com professores diferentes, é essencial de fato. E aí tem os conteúdos também, né, que as crianças precisam acompanhar. Então, essa frequência, ela favorece aí o desenvolvimento da aprendizagem, que, como eu disse, ela é contínua. Então, todos os dias a criança precisa frequentar e quando faltar, quando tiver que se ausentar, correr atrás do que foi feito no dia em que ela faltou, para dar continuidade aí na aprendizagem. Também podemos solicitar relatório pedagógico periódico para acompanhar juntamente aos demais profissionais. Então, se o seu filho faz acompanhamento multiprofissional, né, multiespecializado, com psicólogo, neuro, psiquiatra, se toma alguma medicação, o relatório pedagógico ele vai ajudar aí o especialista a entender o que está acontecendo aí no dia a dia da criança. Porque muitas vezes a criança vai ao psicólogo uma vez por semana, no neuro vai uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, no psiquiatra também. Então esse acompanhamento da escola no dia a dia, ele favorece, né, a prática, a atuação desses profissionais.
Então o professor vai dizer como que anda o desenvolvimento dessa criança, não somente na parte de escrita, leitura e matemática, mas no desenvolvimento social, na comunicação, na interação, que é importante para a gente ver se a criança toma alguma medicação, se ela está muito agitada, se ela está muito quieta, desatenta, né? Esse relatório pedagógico ele facilita. Acompanhar o desenvolvimento das crianças nas lições de casa e registro de aulas. Então, tirem sempre aquele momento para olhar a lição de casa da criança, para auxiliar, para acompanhar, para valorizar. Mas também o caderno ele funciona como um registro, um portfólio. Então, se a criança está com alguma dificuldade nesse conteúdo, vamos voltar no seu caderno, ver lá quais foram os passos anteriores. Então, o registro do caderno é fundamental. Muitas vezes a criança troca de caderno e joga o outro fora, né? Ou esquece dentro de um armário. Mas se ele apresentar uma dificuldade hoje, a resposta estava lá naquele caderno. Passo a passo estava no caderno anterior, nas folhas anteriores. Então, esse registro diário das aulas é importante e a gente pode acompanhar. Se a criança não fala, né, volta lá no caderno. Olha, você fez isso, o que você achou? Mesmo que a criança não fale, é importante estimular, né? Então aqui, casos específicos em que a criança tenha dificuldades na fala, sequência lógica de fatos ou não possua comunicação, é possível questionar, solicitar aos professores sobre a rotina da sala de aula, né, daquele dia que foi dada a aula. Então, o que acontece? Eu tenho muitos alunos na sala de recursos que não se comunicam, né, verbalmente. Mas eu sempre registro a rotina. Foi feita uma música, foi feito um quebra-cabeça, uma atividade de escrita, leitura, uma dinâmica. Toda a rotina eu coloco, quando eles não conseguem colocar, né, copiar da lousa, eu mesma coloco e acompanho a leitura com eles. Então, eu oriento os pais. Pega o caderno, olha lá o que foi feito, né? Pergunta, o que você achou? Gostou? Olha, você fez isso, aquilo. Essas perguntas são importantes, né? Até mesmo para reforçar a memória dessa criança. Então, os componentes fundamentais para o desenvolvimento da criança e do jovem, né? Primeiro, a base, que é a família. E a família é responsável por estimular, orientar, acompanhar esse aluno. E depois a escola, que faz a mediação de conhecimentos científicos e sistemáticos e o preparo para a cidadania. Tenho mais uma consideração aqui sobre a participação dos pais na página 139, que diz: há uma grande unanimidade nos estudos sobre o bom funcionamento das escolas em considerar que a participação dos pais é um dos fatores responsáveis por uma avaliação positiva. A participação não deve centrar-se apenas na presença dos pais nos órgãos ou nos conselhos de gestão da escola. Sua cooperação com a educação escolar de seus filhos deve conscientizar-se principalmente na participação nas atividades escolares e extraescolares e no envolvimento no trabalho de seus filhos em casa. Então, a participação da família não é somente ir até a reunião, mas no dia a dia, acompanhar tudo que tem sido feito na escola. Quando você não gosta do atendimento que está sendo dado ao seu filho, você, enquanto pai responsável, você pode questionar, né? Se a linguagem do professor, de algum funcionário não é adequada, né? Existem rótulos que muitas vezes acontecem, não somente na escola, mas na sociedade, né? E a gente escuta isso nas escolas, nós podemos questionar sim, ir até a coordenação, solicitar uma retratação, né, uma mudança no comportamento do professor ou de algum funcionário ali na escola. Então, a participação dos pais não é somente vir às reuniões, mas estar ali ativamente dentro da escola, né? Então, o pai ele faz parte da comunidade escolar, do todo dentro de uma escola, né? Para o bom funcionamento e andamento, né, desse desenvolvimento dos nossos alunos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria muito de agradecer ao João Pedro pela participação, pela sugestão. Eu não tenho foto dele aqui, porque eu não tenho autorização de imagem ainda, mas espero que no próximo vídeo ele apareça, ele dê mais sugestões, né? E que você também aí dê sugestões sobre vídeos. Teremos agora vídeos sobre a documentação, avaliação inicial, plano de atendimento individual. Deixa sua sugestão, sua crítica e até o próximo vídeo.